Olá, como vão? Que as bênçãos do Mestre Jesus estejam em nossos corações. Mais uma vez, meu nome é Valmir e é uma grande alegria estar falando com vocês para meditarmos juntos a respeito de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo desta nossa reflexão é o 12, Amai os vossos inimigos. E eu peço licença para começar lendo um trecho deste capítulo. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Pois bem, analisando estas palavras de Jesus, o que podemos tirar de lições e reflexões? Muitas. Podemos começar imaginando que o amor ao próximo que Jesus tanto nos ensinou, ele nos aproxima de Deus, nos fortalece espiritualmente. Ele nos faz muito bem. Mas, para que esse amor realmente nos aproxime de Deus, é necessário que nós não o deixemos restrito a apenas nosso círculo familiar, nosso círculo de amigos. É necessário ampliarmos, não deixá-lo apenas como Jesus aqui disse: amar somente os que nos amam, compreender somente os que nos compreendem, ajudar somente os que nos ajudam. É necessário que nós possamos expandir esse amor para além do nosso círculo familiar, do nosso círculo pessoal, do nosso círculo de amigos. É necessário estendê-lo a todos, inclusive aos nossos inimigos. Mas em relação aos nossos inimigos, é necessário que nós tenhamos uma compreensão mais justa, mais racional a respeito do que seria amar os nossos inimigos. Será que nós teríamos que abrir as portas da nossa vida, da nossa intimidade, para pessoas que sabemos que não nos querem bem? Será que nós temos que confundi-los com os nossos amigos? De maneira nenhuma. Amar um inimigo não é tratá-lo da mesma forma como trataríamos um amigo, mesmo porque isso não é possível. O sentimento que temos por um inimigo é totalmente diferente do sentimento que temos por um amigo e também vice-versa. Nós não podemos ter confiança, laços de amizade, de ternura com alguém que sabemos que não nos quer bem. Porque sabemos que se dermos a chance, essa pessoa naturalmente irá se aproveitar disso para nos prejudicar. Portanto, amar um inimigo não é trazê-lo simplesmente para dentro da nossa vida, para dentro do nosso círculo pessoal. Amar os inimigos significa não termos por ele, não nutrirmos por eles ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança. É estendermos até mesmo mão segura, ajudá-los em caso de necessidade. É nos abstermos em palavras, em atos e pensamentos de qualquer coisa que poderia prejudicá-los. E se de repente, por alguma circunstância, tivermos aquela chance de prejudicá-lo, de fazer-lhe algum mal, certamente ele aproveitaria esse momento para nos prejudicar. Mas nós não devemos fazer isso. Se tivermos a chance de prejudicá-lo, não o façamos. Agora, se tivermos a chance de ajudá-lo, Jesus nos pede para que sim, estendamos a mão e não esperemos
agradecimento, retribuição. É o que Jesus entende por amar os nossos inimigos. Eles certamente nos querem mal, nos prejudicariam, mas nós não devemos agir da mesma maneira. Não devemos nutrir esse ódio, esse mal em nosso coração. Então, poderíamos nos perguntar, por que devemos fazer todo esse bem aos nossos inimigos, a pessoas que nos querem mal? A verdade é que, sem dúvida, isso é um bem que resulta para eles, mas antes desse bem resultar em algum auxílio para eles, resultará num auxílio muito maior para nós mesmos. Porque sentimentos negativos como ódio, mágoa, rancor, desejo de vingança, uma simples lembrança de algo negativo que nos foi feito, que aconteceu conosco, nos machuca, nos prejudica grandemente. Quando permitimos que esses pensamentos e esses sentimentos negativos se aninhem, enraizem-se em nosso coração, sentimos também o quanto eles nos prejudicam e de uma forma bem profunda. Atrapalham nosso sono, atrapalham nossa vida pessoal, prejudicam nossa saúde física, até mesmo prejudicam planos que fazemos para o futuro, porque como poderemos planejar algo bom para nós mesmos quando temos tantos sentimentos pesados nos perturbando, nos tirando a paz, nos tirando o sossego? Por isso mesmo que Jesus nos diz para nos libertarmos desses sentimentos, fazermos essa limpeza em nosso coração. Porque quando procuramos nutrir um sentimento mais elevado pelos nossos inimigos, estamos trabalhando em nossos corações a benevolência, a brandura, o perdão, a ternura. E antes que esses sentimentos possam fluir de nós para os nossos inimigos na forma de algum benefício para eles, sem dúvida, eles irão trazer primeiramente e muito mais benefícios para nós mesmos. Nos acalmarão, permitirão que possamos cuidar melhor de nossa saúde física, nossa saúde espiritual, de nosso relacionamento com nossos familiares, nossos amigos. Permitirão esses sentimentos positivos que nós possamos nos relacionar de uma forma mais saudável conosco mesmos, com os nossos familiares, com as nossas pessoas que realmente estão ali do nosso redor, os nossos verdadeiros amigos, nossos familiares, enfim. Agora, se os nossos inimigos nutrem sentimentos negativos por nós, da mesma forma que esses sentimentos negativos dentro dos nossos corações nos prejudicam, também irão prejudicá-los. Da mesma forma como nós temos que encontrar a nossa maneira de lidar com esses sentimentos, de nos livrarmos deles, também eles terão que fazer isso. Mas, é claro, não podemos esperar que eles retribuam esse nosso esforço, que eles nos queiram bem. Não, é uma proposta unilateral, uma proposta nossa para com eles. E se eles não têm esse mesmo pensamento para conosco, deixemos que eles mesmos cuidem dos seus corações. Deixemos que eles mesmos, com o tempo, aprendam o quanto isso é ruim para eles. A nós cabe olharmos para os nossos corações e nos libertarmos desses sentimentos negativos. Eles terão a oportunidade deles, o momento deles. É uma proposta unilateral, nossa, para com eles. Façamos isso por eles? Sim, é uma caridade para eles, mas façamos isso por nós também. É uma caridade para conosco mesmos e para aquelas pessoas que nos amam e que nos querem bem e que estão ao nosso redor, tentando nos auxiliar e, é claro, também recebendo de nós o auxílio do nosso bem-estar, do nosso sorriso,
que podemos transmitir-lhes de uma melhor forma quando estamos com o coração aberto, limpo, leve da mágoa, do rancor e do desejo de vingança. E eu peço licença para ler mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos diz: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que vos quer tomar emprestado. Nós temos uma interpretação sombria dessa máxima do Cristo, porque no primeiro momento ela realmente nos choca. Se alguém vos bater no rosto, oferecermos a outra face. Se alguém quiser tirar algo de nós, devemos deixar que nos tire mais ainda. Então, pensemos, da mesma forma como amar um inimigo não é deixar que ele entre na nossa vida e nos prejudique o quanto ele quiser, também não devemos tomar ao pé da letra esta máxima de Jesus. Não é necessário realmente deixar que a pessoa nos prejudique de todas as formas que ela bem quiser. O que Jesus quis dizer é que não é necessário retribuirmos o mal com o mal. Basta pensar que nós temos o nosso instinto de defesa, que é algo natural, que Deus colocou em nós. Esse instinto já é a voz de Deus falando dentro de nós que não é necessário, não se deve aceitar brandamente, pacificamente que venham, nos agridam, nos prejudiquem. O que Jesus quer dizer com isso é que, mais uma vez, não devemos deixar que o ódio, o rancor, o desejo de vingança nos dominem. Jesus não interditou, não proibiu a defesa. O que ele condena nesse caso é a vingança. Porque nós temos sim o direito de nos defender, mas o que acontece é que em muitas ocasiões, na grande maioria delas, quando nos defendemos, já aproveitamos para ir além da simples defesa. Já aproveitamos para, como se diz, vou aproveitar para falar aquilo que está entalado na minha garganta. Vou aproveitar para me vingar, para falar para ele tudo o que eu quero, para agredi-lo, para ir além. O que Jesus não quer é justamente isso, que nós avancemos além da defesa, que nós aproveitemos mesmo para tirar satisfações, como se costuma dizer, que nós aproveitemos para fazer a justiça segundo o nosso desejo e não segundo os desígnios de Deus. Quando vamos além da defesa, estamos deixando de confiar na justiça de Deus. Estamos tomando realmente o lugar dele como juiz, condenando, julgando. E é claro que o Cristo nesse momento nos pede moderação. Ele nos pede reflexão. Ele nos pede perdão, benevolência. Se já nos defendemos, não temos a necessidade de piorar a situação, de irmos além. Deixemos, confiemos na justiça do Pai, que nunca, que jamais deixa o mal impune. Em vez de apresentarmos a outra face ao inimigo, que nós apresentemos a nós mesmos o outro lado da situação. Que nós tenhamos a humildade de entender que em muitas ocasiões é melhor contornarmos a situação do que batermos de frente. O nosso orgulho nos leva
a querer bater de frente com o nosso inimigo. E batendo de frente, em muitas e muitas ocasiões, na grande maioria delas, nós acabamos nos machucando mais e mais. Nós acabamos nos ferindo mais ainda, acabamos complicando mais a situação. Então, que nesse momento tenhamos a humildade de parar, refletir e buscar uma outra maneira para contornarmos a situação. Como já foi dito, em vez de apresentarmos a outra face ao inimigo, apresentemos a outra face da situação a nós mesmos. Tenhamos a humildade de sairmos da situação por esse outro lado, sem piorar ainda mais o que aconteceu, sem bater de frente, sem nos machucarmos, sem nos agredirmos ainda mais, porque batendo de frente podemos sim nos prejudicar muito mais do que o inimigo nos prejudicou. Pensando em nos vingar, pensando em fazer justiça, acabamos piorando a situação, nos ferindo e nos magoando mais e mais. E também temos uma outra reflexão a fazer. Quando agimos com brandura, com benevolência, quando não aproveitamos a situação para nos vingar, essa brandura, essa caridade que fazemos, também serve de exemplo aos nossos inimigos. É um exemplo que naquele momento ele pode nem perceber, mas que ficará gravado em seu coração e que mais tarde tenhamos certeza. Pode até ser que demore, mas esse exemplo surtirá efeito em seu coração. Esse exemplo poderá ajudá-lo a tomar melhores resoluções, melhores atitudes, a abrandar os seus pensamentos, a abrandar os seus sentimentos. Já paramos para pensar nisso? Que a nossa brandura, nosso amor, nosso perdão também serve de exemplo para aquela pessoa a quem chamamos de inimigo, ou para aquela pessoa que se declara nosso inimigo. Nosso amor também serve de exemplo para ele. Ele precisa de bons exemplos. E nós, nesse momento, podemos dar esse exemplo da tolerância, da humildade, do amor ao próximo mesmo. Inclusive, eu peço licença para ler alguns trechos deste livro, Em Torno do Mestre, do autor espiritual Vinícius. São trechos que têm muito a ver, na realidade tem tudo a ver com a nossa reflexão, com a reflexão deste nosso momento. Peço licença para ler. Quando Jesus preconizou o amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal, não proclamou somente um preceito de alta humanidade. Proferiu uma sentença profundamente pedagógica e sábia. A benevolência, contrastando com a agressão, é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. A educação vence e previne o mal. O homem educado conhece o senso da vida, age conscienciosamente com critério, com discernimento. É um valor social. Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os seus problemas. Educação espiritual. Encontrei estas expressões neste livro. Realmente, precisamos da educação espiritual, a educação do amor, da benevolência, da brandura, da tolerância, enfim, a educação da caridade. E, como foi dito, essa educação é uma arma poderosa contra o mal. Ela tem o poder
de abrandar corações, clarear pensamentos, mudar atitudes, sanear corações, tanto os nossos quanto o dos nossos inimigos. Que o Mestre Jesus, com todo o seu amor, nos abençoe agora e sempre.